Oi, gente, aqui é a Carol, curso Letras. Oi, eu sou a Dayana de Letras também. E nós vamos apresentar para vocês. Eu vou compartilhar a tela para facilitar a visualização para as pessoas que são visuais. Nós vamos compartilhar nossa sequência didática na íntegra, tá? Deixei já outros links abertos ali para a gente possa mostrar as atividades para vocês. Então, a nossa sequência didática, ela é voltada para o 8º ano do ensino fundamental. Ela é de língua inglesa, né? Então, contempla a área das linguagens e se baseia nos documentos de leis de diretrizes e bases, né? E no referencial curricular gaúcho. Ela insere, então, práticas multimodais que abrangem diferentes tipos de metodologias em prol de uma educação mais diversificada e qualificada. Ela descreve um planejamento de 6 aulas, seria um período de duração de 1 hora, mais ou menos, presenciais, e nele propõe trabalhar o tema tecnologias, com atividades de texto, dinâmicas relacionadas ao assunto, em uma escola ideal, né? Então, que tenha tecnologia, enfim, disponibilidade de recursos digitais em sala de aula. Com objetivos agora. Opa. Então, os objetivos da nossa didática são: nossa sequência apresenta como objetivo aplicar conteúdos da língua inglesa usando práticas multimodais, como nos foi solicitado, né? Visando o desenvolvimento de diferentes habilidades, enquanto se usa diferentes metodologias, que é o princípio das práticas multimodais. Aqui, um pouquinho mais para baixo, eu expliquei o que é multimodalidade, que foi o que nós lemos, né, nos textos apresentados da disciplina. Então, vou ler para vocês. Multimodalidade em si é uma perspectiva de diferentes abordagens educacionais, que se opõem às didáticas tradicionais da educação brasileira. Os principais aspectos da multimodalidade é levar em conta as diferentes habilidades que possuímos ao trabalhar escrita, leitura e fala. Então, a multimodalidade, de acordo com todas as leituras que nós fizemos nessa disciplina, ela é dividida em 5 tópicos principais, que são a escrita, oralidade, imagens, gestos e músicas. Então, a Carol vai falar um pouco para vocês sobre a escrita e a oralidade. Então, a escrita e a oralidade, então, são pontos muito importantes, né, para uma construção didática, principalmente no uso da língua estrangeira, né, no ensino dela, que é o writing e o speaking, né, então são uma das habilidades básicas da língua inglesa, enfim, que é ensinada em língua inglesa. As imagens, a Dai vai falar? Sim, as imagens, essas podem ser inseridas na metodologia em forma de fotografias, vídeos, gráficos, gravuras e outros tipos. Teriam elas não somente a função de complementar alguma forma verbal, como textos, parágrafos e trechos, mas com a finalidade de facilitar a compreensão e interpretação do respectivo assunto, mas serem portadoras de significado por si só. Ou seja, né, então, geralmente, nas leituras que a gente fez, geralmente as imagens, que é uma pesquisa, se não me engano, um artigo, cujo o título eu não lembro, mas como o pessoal de letras deve ter lido, enfim, vários professores achavam que nessa pesquisa, né, que as imagens estavam ali presentes no livro didático, por exemplo, simplesmente para facilitar a compreensão ou então para chamar a atenção do aluno. Minha visão, eu acho que de fato elas estão ali, né, mas elas podem ter um significado por si só, assim como, por exemplo, uma obra de arte pode significar várias coisas, né, então até gerar algum debate e enfim. Então, assim, a Rojo, em 2012, no artigo dela, na página 7 do arquivo da Prof, ela diz que é o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos que exigem multiletramentos, ou seja, textos que são compostos de muitas linguagens, ou modos, ou semioses, e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas, os multiletramentos, para fazer significar, né? Então, é bem o que vem nos livros didáticos ou em revistas e afins. A Dai quer explicar o gesto?
Continuando nos tópicos, né, da multimodalidade, nós ainda temos os gestos. O uso de gestos é muito usado na disciplina de educação física, que também faz parte da área de linguagens, né? Como todos nós sabemos, a educação física, a base dela são as expressões corporais. Mas a multimodalidade apresenta pontos em relação ao uso de gesto em todas as disciplinas na área de linguagem, para, como dito antes, diversificar as metodologias. Os gestos podem ser qualquer tipo de expressões corporais e faciais. Também já vou explicar a música. A música, sendo outro tópico também da multimodalidade, é uma ferramenta que pode ser usada em diversas formas, principalmente para o ensino de línguas. Na língua inglesa em específico, a música pode ser usada para a aprendizagem do alfabeto, dos números do vocabulário básico em geral. Então, esse parágrafo fala muito sobre a minha experiência como professora. Eu dou aula para o 6º ano, né, que é a alfabetização em língua inglesa, e a música foi uma forma muito simples de ensinar eles, principalmente o vocabulário básico como o alfabeto, que tem a música, né, A, B, C, D, E, foi a forma mais, como é que eu vou dizer, que eles conseguiram mais fixar esse conteúdo na cabeça, né. Eu acho que a música pode ser usada de diferentes formas em todas, não só no inglês, mas em todas as áreas da linguagem, para estimular a memória da criança, porque a música trabalha muito com a memória, né? Tu ouve a música e fica com ela na cabeça. E isso é uma forma muito boa de ensinar conteúdo. Então, o fechamento da multimodalidade vai ficar com a Carol. Antes de eu finalizar essa parte sobre os gestos no livro que a gente tinha que ler no primeiro capítulo ali, falava bastante da questão dos gestos, né? Enfim, que eles são portadores de significado também e que, dependendo de como nós, professores, atuamos em sala de aula, da forma como a gente se expressa, digamos assim, né? Faz tal determinado gesto, ou então faz alguma entonação diferente na voz e tudo mais, isso tudo ajuda o aluno a significar, né, os conceitos que são ensinados. Então, isso é uma coisa muito importante que até antes disso, antes de ter a disciplina, não tinha percebido a importância disso, sabe? E é bom para a gente parar para refletir, enfim. Eu já tô em sala de aula, em cursinho, mas é bom para a gente parar e refletir, assim, de a forma como a gente se comporta, digamos assim, em sala de aula, né? Como é que ela vai afetar o aluno e tudo mais. Então, concluindo, a multimodalidade, discute sobre o quanto pode ser positivo. Ia colocar um comentário ali. Só. Como pode ser positivo o uso desses tópicos escritos em uma didática de qualquer disciplina. Em nosso planejamento, então, a gente vai inserir em uma sequência didática, né, esses aspectos aí da multimodalidade, voltado, então, para o 8º ano do ensino fundamental, visando aulas variadas, com metodologias mais interativas, né, baseadas no tema tecnologias. E justamente tentar trazer a tecnologia para a sala de aula, como eu disse. Vai ser a intenção, então, é que a escola seja uma escola ideal, que tenha tecnologia e esteja no presencial, né? Os diferentes tipos, então, de metodologia são importantes para abranger diferentes sujeitos com diferentes tipos de aprendizados, né? Tem pessoas que são visuais, que conseguem aprender escrevendo, ou então vendo, por isso que é muito bom o suporte visual, né? Por exemplo, aqui a gente está mostrando para vocês. Eu não enxergo vocês, mas a gente está mostrando o texto, enfim, a gente vai mostrar depois as atividades e tudo mais. Tem os auditivos, que simplesmente ouvindo aprendem, os sinestésicos, que tem que colocar em prática o que aprendeu. Então, obviamente que a gente é muito raro, assim, ter uma pessoa que seja só um, né? Então, nós temos em diferentes porcentagens, assim, que aprende de diferentes formas. Uma das 3, enfim, tem mais além dessas, mas enfim. Indo para a sequência didática, então, nosso número de aulas ficou em torno de 6 aulas, podendo variar, né, dependendo se for colocado em prática, enfim. Tudo depende da turma, como que ela é e tudo mais. O conteúdo gramatical é os comparativos e superlativos, e o vocabulário é o adjetivo. Eu posso começar, Daya? Pode.
Então, tá bom. Então, na primeira aula, então, o objetivo seria introduzir o tema, né, tecnologias, visando oportunizar um brainstorming entre os alunos. Então, inicialmente, escrever no quadro a palavra technology, e cada aluno terá que ir até o quadro e escrever uma palavra em inglês ou em português que o faz lembrar da temática. Outra forma também que pode ser feito isso, ao invés de escrever, seria, de repente, colar um post-it, né? Fazer, de repente, aqueles mind map, eu acho que, se não me engano, é o nome. Sim. Isso, né? E depois ainda, então, após o brainstorming, questionar os alunos em inglês de forma escrita no quadro, né? Porque a gente sabe que a educação em cursinho e em escola regular, ela é diferente de fato, né? Então, de repente, ter o apoio visual para os alunos verem qual que é a pergunta e tudo mais, facilitaria na compreensão deles, né? Qual tecnologia que você mais usa e por quê? Então, são perguntas pessoais, né? Qual tecnologia você mais acha útil e por quê? Qual é a sua tecnologia favorita e o que você acha que... E como você acha que ela será no futuro? Então, são respostas pessoais. Então, depois assistir um vídeo sobre tecnologia, o qual o vídeo está em anexo, e responder no caderno quais elementos digitais os estudantes conseguem ver no vídeo. Então, eu não sei se eu mostro o vídeo, Dai. E por fim... Só o começo dele. Vamos passar só uns Tá, eu vou abrir. Então, por fim, questionar os alunos sobre o vídeo, então, assistindo, né, do que se tratava, qual a relevância do vídeo para eles e por quê. Então, basicamente, falando sobre o vídeo, deixa eu pegar o link dele lá embaixo. O vídeo vai mostrar bem como que a tecnologia impacta... Não sei se vocês conseguem enxergar o YouTube, você me avisa daí. Não. Como que o... Ainda não? Compartilhar. Compartilhar essa guia. Tem que compartilhar. Isso. Agora deu. Como que o vídeo impacta em... o vídeo não. A tecnologia impacta em nossas vidas. Então, basicamente, assim, ele vai falar das diferentes profissões, né, que surgiram agora com a tecnologia, enfim, na era digital. Não sei se vai carregar. Tá bem lento. Vamos fazer assim. Enfim, de repente eu posso mostrar depois, quem sabe? Para não ficar muito comprido, né? Vamos continuar a sequência. Quem sabe a gente mostra os anexos em si depois. Agora sim. Deixa carregando. Ai, senhor, que tá difícil de dar pause. Tá. Meu Deus do céu. Eu acho que ele... É por causa que tá criada a tela, não sei. Enfim, agora voltou. Então, a nossa segunda aula, depois a gente já então os anexos, a nossa segunda aula, então, o objetivo é apresentar o vocabulário em si, né? Que seriam alguns adjetivos, né? Uma classe gramatical. E assim já revisar, então, conceitos, tipos e como que usa os adjetivos. Na verdade, é mais o conceito, né? Para que usa, né? Então, iniciar a aula questionando os alunos com uma pergunta em inglês no quadro. Tem que voltar para outra aba. Será que tá tocando aí? Opa! Agora sim. Isso. Obrigada por avisar. Então, quais palavras nós podemos usar para descrever jogos de computador? Né? Então, que é uma coisa que faz bastante parte do mundo dos alunos, principalmente nessa idade. Então, jogos, Brawl Stars, Roblox, Free Fire, Fortnite e tudo mais, não só dos alunos dessa idade, mas de várias faixas etárias, mas principalmente, né, dessa idade. Então, por meio do Google Jamboard, que o link eu não sei se vai dar para mostrar agora, apresentar, então, vocabulário sobre os adjetivos, buscando fazer os alunos compreender o significado das palavras e suas respectivas pronúncias. Então, pensa-se que na sala de aula tem retroprojetor,
um computador disponível para que eles possam, depois de apresentar o vocabulário, né, usando essa mesma plataforma lá Google, propor um jogo de match. Então, eles vão ter por exemplo, a imagem e a palavra escrito, né, e vão ter que procurar. Geralmente, isso é feito sem tecnologia, né, a professora imprime várias imagens e a palavra por escrito, separa pela sala, enfim, e os alunos vão ter que procurar e fazer o parzinho. E aqui seria, né, usando a tecnologia, né, adaptado. Então, eu pedi depois que eles descrevam no caderno e apresentem, por fim, jogos que conhecem usando os adjetivos aprendidos, né? Por exemplo, um jogo que é cheap, que é barato, não sei, Candy Crush, ou um jogo que é expensive, que é caro, Just Dance, por exemplo, né? Então, e de tema de casa, então, trazer jornais e revistas na próxima aula, que daí seria na aula 3. Será que eu consigo mostrar o Jamboard? Daí fica só o vídeo por último? Acho Vou tentar. Me avisa se conseguirem. Tá. Então, o Jamboard é uma plataforma do Google, em que ali tem várias palavras, então, que seriam os post-its. É bem fácil de fazer, para quem não conhece. As palavras podem ser pesquisadas no Google, enfim, ou pode fazer o download das palavras, não, das imagens, pode fazer o download do teu próprio computador. Então, aqui, a primeira coisa que iria ser feito, né, seria apresentar o vocabulário. Enfim, eu peguei imagens na internet. E daí, aqui na segunda slide, que seria, eles teriam que ir lá e arrastar, né, realistic, ou então expensive, ou então exciting. Eles teriam que, cada um teria sua vez, enfim, para ir lá e arrastar. Aí, obviamente, que o professor pode adaptar dependendo do número de alunos ou então, dependendo das condições da escola, pode fazer grupos e fazer o jogo da memória, por exemplo, que basicamente tem a mesma ideia do jogo da memória. Então, seria mais ou menos isso, tá? Esse Google Jamboard é super fácil de fazer para quem não conhece ainda essa plataforma. Até mind maps dá para fazer também, né? Se quiser. A aula 3... O objetivo, então, é a continuação do conteúdo anterior, né? Que são os adjetivos da classe gramatical. Então, completar as atividades do livro de atividades, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E como atividade criativa, então, pedir aos alunos que, usando todo o vocabulário aprendido e recortes de revista, façam grupos, frases e colagens de meios tecnológicos indicando adjetivos aos objetos. Por exemplo, lembrando que na aula 2, na aula anterior, eles trouxeram, era para trazer jornais e revistas, né? Então, essa atividade aí, eles teriam que se dividir em grupo e colocar como exemplo ali, the fridge is expensive, ou então, the computer is modern, e tudo mais, fazer frases usando e colagens, né, dos objetos que eles estão descrevendo. Então, após a produção, os alunos terão que apresentar, né, até como para ver e avaliar, enfim, até a produção oral deles, né. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho as imagens do livro. Esse livro aqui eu uso no meu trabalho, é o Bright Ideas 4, ele é da Oxford. E ele tem várias temáticas bastante atuais, né? Uma delas é esse conteúdo, na verdade, né, das tecnologias. Então, aqui tem é do Activity Book, essas imagens foram tiradas das atividades, né, que é o livro de atividades deles. A primeira, então, atividade é uma palavra cruzada, né? E a segunda, depois, ali, eles têm que completar com as palavras que estão na box. Seria bem completar a lacuna, bem aquele exercício, assim, mais mecânico, digamos assim. E daí, a aula 4, a Dai vai explicar. Deixa eu colocar lá, Dai. Ai, senhora. Aqui.
Isso. Aula 4, nós vamos introduzir outro conteúdo, certo? Como a gente estava trabalhando o adjetivo, nós vamos trabalhar o adjetivo como em seus tipos, né? Como usá-lo em frases que, no caso, esse conteúdo é estudado, é mais visto e destrinchado nesse conteúdo do vocabulário que é comparativo e superlativo, certo? Então, como uma aula normal, nós iríamos introduzir o novo conteúdo, mostrar os conceitos, os tipos e depois como usá-los. Então, a metodologia usada seria iniciar a aula apresentando os conceitos e tipos de comparativo e superlativo no quadro, porque escolas, né, quase todas, o recurso básico é o quadro e o giz, ou o quadro e a caneta, né, ultimamente, após fazer uma explicação de como usá-los em diferentes frases, por meio de figuras de diferentes dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos mostradas em slides, os alunos devem formar frases usando comparativos e superlativos em seu caderno para apresentar à turma. Novamente, né, uma escola ideal que possa ter o uso de slides em todas as aulas. Espero que um dia isso seja possível, né, Carol? Então, as frases seriam, né, as frases básicas, por exemplo, eu coloquei um exemplo ali de the cell phone is more cheaper than that one. Depois, devem ler suas frases para treinar o speaking, né? Como nós já falamos, o speaking é uma habilidade básica para aprender uma língua estrangeira. Até para o aluno perder aquele medo, aquela insegurança que todos nós temos de falar em público outra língua que não seja a sua, por medo de errar, né? Todos nós já passamos por isso. Então, a aula 6, continuando o conteúdo, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir trabalhar um conteúdo em uma aula só, ainda mais conteúdo com tantos tipos, né? O objetivo da aula 5 é a continuação do conteúdo gramatical, comparativo e superlativo. A metodologia. Iniciar a aula com um vídeo sobre comparatives e superlatives para melhor compreensão do conteúdo. Esse vídeo eu não vou passar porque ele é um pouco mais comprido, mas ele vai estar em anexo para a professora ou para quem quiser ver, porque nós vamos postar o trabalho, certo, Carol? Depois, a partir desse vídeo, fazer um exercício por meio de Kahoot sobre comparatives e superlatives relacionando a tecnologias. Esse Kahoot nós fizemos, também vamos mostrar daqui a pouco. Ao final da aula, os alunos devem responder em seus cadernos. Subiu lá para. Só um minuto, erro técnico acontece. Achei que estava selecionado. Agora é. Então, ao final da relacionado a tecnologias. Ao final da aula, os alunos devem responder em seus cadernos as perguntas escritas no quadro. De novo, o uso do quadro, né? Vai ser muito bem, vai ser muito, muito, muito visto em qualquer sequência didática, porque é o básico de qualquer aula, no Brasil, pelo menos. Nós escreveríamos no quadro, né, para ajudar também os alunos visuais, que gostam de ver as perguntas para poder compreender melhor, né? As perguntas seriam: o que aprendemos com esse conteúdo? Como podemos usá-los? Este conteúdo é importante. Por quê? Com a finalidade de receber um feedback dos alunos. Então, sempre ao terminar um conteúdo, normalmente eu faço um feedback para saber se todos aprenderam, porque em uma turma relativamente grande, nós sabemos que existem diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de alunos que aprendem uns mais lentos que os outros. Então, esse feedback acho que é muito importante para saber, assim, se essa aula precisa ser levada mais adiante ou se ela já pode ser concluída e praticada. Até Então, outra vamos forma, mostrar né? o Kahoot. Aham, Vai até outra forma. comentar sobre a aula.
Eu só vou comentar outra forma que dá para ser ensinado também gramática, principalmente quando tu já ensinou, enfim, ou tu quer revisar e tudo mais. Agora eu não recordo se é o deductive learning ou o inductive learning, em que os alunos, por exemplo, tu coloca uma frase do conteúdo que foi ensinado, enfim, uma que está errada e outra que está certa, e os alunos vão ter que corrigir, enfim, dizer qual que está errada e por quê. Então, até assim, uma forma de tu ver porque se eles estão entendendo, enfim, o porquê que aquela frase, enfim, tá errado e tudo mais, até é bem legal. Só não recordo qual que é o conceito, se é o deductive ou inductive learning. Mas é bem legal, eu geralmente faço com os meus alunos para, enfim, principalmente no conteúdo gramatical. Agora o Kahoot. Então, nós fizemos um bem básico, eu fiz só 5 para mostrar como seria, no caso. Não sei se todos estão familiarizados com o Kahoot, né? Mas acho que todo professor de inglês já usou o Kahoot em alguma aula, porque ele é muito útil. Então, eu fiz todas as perguntas relacionadas à tecnologia, usando comparativos e superlativos. Então, a primeira é: This computer is more than that one. Então, com a imagem do dinheiro, de novo usando, né, o tópico de multimodalidade das imagens, nós vamos ter aqui cheaper, older, expensive e newer. Como tem muito dinheiro, a resposta certa seria expensive. A segunda, this TV is more than that one. Como a gente tem uma TV ali, uma imagem de uma TV bem antiga, aquela TV tubo, né, que ninguém mais vê, a resposta seria older. Mais para baixo, nós temos o 3, que é this video game is than hers, que esse videogame é melhor do que o dela, porque obviamente é um PlayStation 4, né? É melhor do que qualquer um. A pergunta 4, that cell phone is newer than mine. E eu coloquei a foto de um iPhone 11, né? Porque é a última geração, acho que é o último telefone que saiu ultimamente, que é o mais vendido, no caso. Saíram vários, mas é o mais vendido. E o 5, que é a última, porque são só exemplos, né? This USB is than my dad's. A resposta é longer, ok? Porque as outras... Mas eu também coloquei a opção de shorter, porque pode ser usado os dois, porque cada pessoa tem uma compreensão da imagem, né? Nós não podemos julgar a compreensão da pessoa pela imagem. Então, eu coloquei as duas como certas. E a tradução da frase, né? Esse USB é mais longo ou mais curto do que o do meu pai. Voltando lá para o arquivo da nossa sequência. Lembrando que todos os anexos vão estar no trabalho. Nós fizemos todas as dinâmicas, né, Carol? E postamos lá embaixo. Na aula 6. A aula 6 seria a última, certo? Então, seria o fechamento das aulas com um projeto em sala de aula sobre os conteúdos estudados, certo? Nós íamos acoplar a todo o conteúdo, adjetivos, comparativos, superlativos. Acho que a parte mais importante na educação brasileira, pelo menos, é a avaliação, né? Os alunos são muito preocupados com a avaliação, com notas. Então, é a parte mais importante, digamos, na educação. Infelizmente, não é o aprendizado. Até tem um debate muito grande, né, Carol, do quanto a nota é muito mais importante do que o aprendizado. Isso é muito triste. Mas na educação brasileira, nós temos que fazer a avaliação obrigatoriamente. Então, na aula 6, nós faríamos... Então, essa avaliação nós faríamos na última aula com fechamento de todos os conteúdos. Metodologia. Iniciar a aula apresentando a ideia do projeto e orientações para a realização do mesmo, né, do projeto. Projeto e objetivo. Realizar um vídeo mostrando os dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos em sua casa, enquanto caracterizam-os com comparativos e superlativos. Então, eu fiz um vídeo exemplo, como mostra ali, no último item,
eu fiz um vídeo exemplo para o aluno saber como fazer. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu tenho do letra aqui. Tenho. Por exemplo, o aluno gravaria ele falando, ó, this cell phone is more expensive than this remote control. Basicamente isso. Eu fiz um vídeo, vai estar nos anexos também, não vou passar porque é bem curtinho, depois a senhora vê, porque estou com vergonha. Então, orientações para o trabalho, né, que são sempre importantes para guiar as crianças nos projetos. O primeiro item seria, no mínimo, 8 objetos, ou seja, 4, né, porque vai 2 nas frases. As frases devem ser em inglês, para o aluno treinar o speaking. Não precisa mostrar o rosto, porque nós sabemos que tem alunos que são muito tímidos e não é nosso dever infiltrar o espaço deles, né? Nós temos que conhecer o aluno, o sujeito, e talvez para alguns seja muito difícil essa parte de se mostrar, de se expor, então nós temos que levar em conta que nem todo mundo é extrovertido, né? Nós temos que levar em conta todo tipo de sujeito, como nós aprendemos no nosso curso. Bastante. E por último, esse vídeo deve ser entregue ao professor ao final da aula, devem assistir o vídeo exemplo que a professora irá realizar e servir como inspiração, como eu disse, está nos anexos. O projeto deve ser entregue na próxima aula. E assim nós terminaríamos nossa sequência didática. As considerações finais, a Carol vai falar um pouquinho, depois eu falo. Tá bom. Então, as considerações finais, então, realizar essa sequência didática, né? A gente pensou em práticas multimodais, que são muito importantes, né? Nos fazem refletir, como eu já comentei, sobre a forma como nós, professores, né, atuamos em sala de aula. É muito enriquecedor saber que como agimos e falamos pode fazer a grande diferença, né? Na forma com que os alunos aprendem e significam os conceitos ensinados. Ainda percebe-se que imagens, vídeos e todos os elementos visuais não se fazem presentes em textos, em livros didáticos, apenas para chamar a atenção dos alunos ou para ajudá-los na compreensão do texto escrito, né? Mas sim, por si só, podem trazer muitos significados e gerar debates, favorecendo assim o pensamento crítico, né? Que é principalmente um elemento assim fundamental, né? Na construção, enfim, do sujeito, né? Então, a multimodalidade pode-se fazer presente em todas as disciplinas para melhorar e completar os conteúdos ensinados, tornando as aulas mais interativas e modernas. Como professores, devemos sempre estar cientes de novas modalidades, a fim de nos capacitar e melhorar nossa forma de aplicar aulas, tornando-as mais aperfeiçoadas para quaisquer tipos de sujeito, né? Então, como a Dai comentou, nós temos que pensar sobre esses alunos, conhecer os alunos, e, obviamente, então, conhecer diferentes metodologias, diferentes ferramentas, principalmente agora, né, que a gente tá no online, então é muito importante a gente aprender e conhecer sempre mais, né, para trazer e levar esses conteúdos de uma forma significativa para os alunos. Então, não sei o que a Lai vai mais falar. Eu queria falar sobre que esse conteúdo de multimodalidade é muito a nossa cara, né, Carol? Porque a gente sempre tenta fazer aulas mais dinâmicas, mais diferentes. Acho que é um básico que a gente tem. Só um minuto. Eu vou compartilhar com vocês a guia, então, do YouTube, né, que seria o primeiro vídeo, então, que a gente iria apresentar, pode ser? Pode. Então, tá bom. Espero que não tranque, enfim, estão conseguindo enxergar, daí me avise. Vou colocar play. Não sei se vai dar para ouvir direito, eu acho que não vai dar para ouvir. Enfim, de qualquer forma, ele fala sobre... Ele é todo em inglês, né? Enfim. O áudio dele não tá saindo muito bem. Então, ele fala, enfim, sobre as diferentes... A evolução, né, da tecnologia, aqui a evolução do iPhone. Aqui os novos empregos, né? Os novos... futuras profissões, né? Que os alunos vão poder
ter, digamos assim, né? E, obviamente que, principalmente aqui, a gente não tem muito incentivo, principalmente, não sei se é a nossa região, mas a gente não teve, eu pelo menos nunca tive muito incentivo de trabalhar ou estudar sobre tecnologia, enfim. Então é uma coisa que nós, como professores, visando, né, o futuro, as futuras profissões, então é uma coisa que a gente pode incentivar os alunos. Aqui até smart clothing, né, roupas que são ligadas com tecnologia, Alexa, né, hoje em dia as TVs só pedem, oi Alexa, ela já te dá lá o que tu precisa no online, cirurgias feitas, né, com robôs e tudo mais, então tudo isso está bastante presente, principalmente agora na quarentena, né? A gente tem percebido assim que a tecnologia hoje em dia já não é um luxo, né? É uma coisa fundamental, assim, não tem mais como sair. Enfim, eu acho que eu consegui parar de apresentar para vocês. Acho que sim. Então, ultimamente, a tecnologia, na verdade, é o único recurso que nos salvou, né? Meio que foi para onde a educação brasileira correu, principalmente as plataformas do Google for Education, né? Para as escolas públicas. E acho que esse é o momento mais, como é que eu vou dizer, propício para usar diferentes tipos de tecnologias, principalmente professores que nunca usaram, né? Então, acho que esse é o momento de testar e inovar, porque nós temos essa oportunidade de usar diferentes plataformas. Então, como eu disse no trabalho, acho que eu comentei que é muito importante professores estarem sempre se capacitando em diferentes formas, porque a educação muda, né? Os seres humanos mudam, a forma de aprender muda, e acho que a gente não pode estar receoso em diferentes metodologias. Eu e a Carol, a gente conversa sobre isso bastante, que existe tantas formas de dar aula, sabe? E nós podemos testar todas, porque nenhuma, claro, nenhuma é ruim, sempre vai ter umas melhores que as outras, mas sempre vai ter algum resultado positivo e sempre vai ser um aprendizado para nós, né? Uma experiência de dizer que nós podemos fazer coisas diferentes que funciona. Claro que tem coisas que não funcionam, mas a gente não vai saber se não testar. Exatamente. Então seria basicamente isso, gente. Qualquer dúvida que seus colegas, não sei se vão assistir ao vídeo, mas que quiserem até dicas de como usar essas, principalmente o Google Jamboard, enfim, podem entrar em contato comigo também. Às vezes a gente, principalmente agora, né, assisti palestra semana passada e principalmente a palavra que mais foi dita é collaboration, né, que os professores têm que começar a colaborar um com o outro, que nem eu compartilhei várias plataformas aí com vocês, não sei se a maioria conhecia ou não, mas é por aí que agora a banda vai tocar, digamos assim. É isso, então. Tá, gente? Beijo, prof. Beijo para não sei quem é que tá vendo, né? Mas tchau. Tchau. Então, vou parar a gravação.